Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 5:1. Amém? Todos encontraram? Eu vou ler aqui no projetor enquanto você encontra aí. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Os irmãos podem se sentar? Eu estava meditando, para montar a pregação, para preparar o esboço. E eu meditando, eu comecei a pensar em algumas coisas e como é mais fácil nós seguirmos regras do que nós vivemos em liberdade. Como é mais fácil alguém falar para a gente assim, você tem que trabalhar das 8 às 5, das 9 às 6, do que se alguém chegar para a gente e falar assim, você pode entrar e sair o horário que você quiser. Talvez uma semana, 2, a gente compra o horário bonitinho. Aí depois já vai dormir até um pouco mais tarde, vai querer sair um pouco mais cedo para resolver alguma coisa. Então, o ser humano, ele vive muito melhor, eu não digo, mas cumpre melhor as suas obrigações quando tem regras estabelecidas do que quando é livre para fazer o que quiser. Por exemplo, no trânsito, o cinto de segurança, ele só passou a ser usado depois que começou a ter multa e pesar no bolso. Porque enquanto eu tinha liberdade de usar ou não, não precisa. Ninguém usa, por que eu vou usar? E no nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós precisamos de regras para nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, quem não vier em todos os cultos não vai poder tocar, não vai poder pregar. Eu vou ter que ir para o culto hoje só porque senão eu não prego, não canto. Ou então, tem que participar da escola dominical para fazer qualquer coisa na igreja. Mas eu vou ter que acordar cedo, eu acordo cedo todo dia. Mas se eu preciso fazer isso para tocar, ou para cantar, ou para fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer. Então nós nos damos muito melhor, nós cumprimos muito melhor as regras do que aquilo que nós temos liberdade. Mas nós temos que entender que Cristo nos chamou para sermos livres. Muitas vezes nós fazemos como o povo de Israel, que Deus livra eles lá do Egito, manda Moisés vai lá, conversa com o faraó, e diz para faraó que Deus mandou aquele povo sair de lá do Egito, da escravidão. E Faraó não deixa, Deus endurece o coração de Faraó, e Deus mostra sinais maravilhosos, mostra lá as 10 pragas, e eles saem, quando estão no deserto, já nem estavam tão longe, já começam a reclamar, mas Senhor não, Moisés, lá no Egito a gente tinha carne, lá a gente tinha cebola, no Egito a nossa vida era muito melhor, é melhor ser escravo e ter o que comer do que ser livre e estar aqui passando fome. E muitos de nós, às vezes, nos pegamos nesses pensamentos. Mas espera aí, antes de eu vir para a igreja, antes de eu servir a Deus, eu não passava por dificuldades. E agora parece que só foi eu vir para a igreja que levantou o mundo contra mim. E nós pensamos, acho que é melhor eu ser escravo do mundo do que ser livre com Cristo. Mas nós temos que mudar essa mentalidade. Nós temos que deixar para trás aquilo que nos prendia. Nós não podemos continuar carregando coisas que nos prendiam lá atrás no mundo, ao nosso passado, querer trazer agora conosco para Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos nova criatura, ou na NVI, nova criação, nós somos gerados novamente. E não cabe mais no nosso viver coisas do nosso passado que não glorificam a Deus. Então nós temos que entender que Cristo nos trouxe para a liberdade. Ele quer nos dar liberdade, Ele quer que nós o sirvamos com liberdade, não por regras, não por leis. Quando Jesus está ali na sinagoga, está ensinando, e chegam com a mulher adúltera, e trazem para ele e falam assim, olha, Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério, a lei diz que é para apedrejar, o que nós fazemos? Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós falaríamos, apedreja. Essa é a lei, não é? Não é o que está escrito? Então apedreja. Mas ele liberta aquela mulher, ele dá liberdade a ela. Ele diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
E aí, depois que cada um começa a largar a pedra e ir embora, ele diz para aquela mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum ficou para te acusar, né? Então eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Muitas vezes nós queremos corrigir a pessoa sem antes mostrar o amor a ela, sem antes mostrar que ela pode ser livre, né? E nós temos muitas vezes problemas com pessoas que têm algum problema com álcool ou com drogas, e nós queremos de qualquer jeito colocar na cabeça deles que eles têm que largar o vício. Não, você tem que largar esse vício, você tem que largar esse vício. Mas muitas vezes nós queremos fazer isso colocando outras regras. Não, você vai largar esse vício porque agora você vai fazer isso, isso, isso e isso. Não, você vai largar esse vício porque agora eu vou te dar uma fórmula aqui que você seguindo, você vai parar com isso. Não, nós temos que ensinar que ele tem a liberdade, que essas pessoas, eles podem parar porque é isso que Deus quer deles, é isso que Jesus quer. Mas antes de eu colocar regras, antes de eu mostrar como ele vai fazer, eu tenho que mostrar o amor, eu tenho que mostrar a compaixão. Porque muitos, não digo nós, né, mas algumas pessoas aí fora, eles tiram do vício e colocam em uma outra escravidão, né, colocam numa outra forma de vício para a pessoa, diferente daquela, né, diferente das drogas. E muitas vezes nós ficamos presos, né, nós temos ainda na nossa mente conceitos também que não digo que não agradam a Deus, mas não são os corretos. Por exemplo, nós associamos muito o culto à igreja. Ah não, eu vou lá na igreja prestar o meu culto. Não, a minha vida tem que ser uma vida de culto a Deus. Eu tenho que cultuar a Deus onde eu estiver. Aqui é uma reunião para nós cultuarmos a Deus juntos, mas eu tenho que cultuar Deus onde eu estiver. Nós associamos a adoração com música. Sim, a música é uma das formas de adoração, mas a nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Onde nós passamos, as pessoas têm que ver que nós adoramos um Deus verdadeiro, né? Que nós somos livres para adorá-lo. E essa liberdade muitas vezes é confundida. Ah, então quer dizer que agora eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Nós podemos fazer qualquer coisa. Mas lá em Coríntios, o povo já falava para Paulo: então quer dizer que agora nós estamos na graça, nós vamos poder usar a graça para pecar, para que essa graça ainda se multiplique, para que abunde essa graça em nós? E Paulo diz para eles: de maneira nenhuma. Não vamos usar a graça como pretexto para que nós pequemos, porque nós temos uma regra, né? Apesar de nós termos liberdade, nós temos uma regra, e a regra que nós temos que seguir é a Bíblia, é a palavra de Deus. E o primeiro ponto que nós temos que ver: Senhor, eu sei que eu tenho liberdade contigo, mas como eu uso essa liberdade? É seguindo o que está na palavra do Senhor. É eu negando o meu eu. A primeira coisa que nós temos que nos libertar, porque quando nós falamos de libertação, nós pensamos em pessoas que, né, ficam endemoniadas e espumam pela boca aí, que caem, ou então pessoas que têm problemas com drogas. Mas a primeira libertação que nós temos que ter é do nosso ego, é do nosso eu. Porque todos nós temos as nossas vontades e pela nossa vontade, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Né? Pela nossa vontade, com essa chuva, nós estaríamos em casa descansando. Mas nós nos esforçamos para estar aqui. E nós precisamos buscar essa liberdade e entender: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Ainda que eu tenha liberdade, qual é a sua vontade sobre a minha vida? Né? E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17... ele escreve aos Coríntios e diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Nós temos liberdade diante de Deus. A pregação de domingo falou sobre isso também. A liberdade que nós temos para entrar na presença de Deus. Todos nós temos essa liberdade. O véu foi rasgado e agora todos nós que invocarmos o nome do Senhor, nós podemos entrar na presença de Deus. Mas nós temos que entender que entrar na presença de Deus também não é de qualquer jeito. Nós temos a liberdade, mas nós temos que saber usar essa liberdade. E nós temos que usar a liberdade de uma forma que glorifique a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas não são lícitas. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Nem todas as coisas são boas para que eu possa fazer. Eu posso fazer o que eu quiser,
mas eu devo fazer somente aquilo que glorifica a Deus. Nós precisamos usar a nossa vida para glorificar a Deus, né? Independente do que nós estivermos fazendo, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, tudo o que nós formos fazer tem que glorificar a Deus, né? Foi para isso que nós fomos criados. Efésios 1:11 diz que nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Nós fomos criados para louvá-lo, para adorá-lo, e nós precisamos usar a nossa vida para isso. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado, e não um chamado ministerial somente. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor aonde nós estivermos. As pessoas têm que ver em nós Cristo andando no meio delas. O Senhor Jesus diz que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em nós. E nós precisamos mostrar esse reino ao mundo. Nós precisamos mostrar que existe um povo sim diferente, né? E muitas vezes nós não conseguimos, mas nós precisamos nos esforçar. Talvez uma dificuldade que nós tenhamos é de nos livrarmos do nosso passado. Talvez nós nos cobremos muito de coisas que nós fizemos no passado, e nós não consigamos viver livres desse passado, né? Muitas vezes nós fizemos coisas erradas no passado que nos perseguem. E aí algumas pessoas vão dizer que a gente precisa quebrar a maldição, precisa quebrar a maldição hereditária, porque isso vem dos nossos pais. Bobagem. Nossa, bobagem. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente a Cristo e entender que Ele já nos libertou. Romanos 8,